livro do profeta Daniel tematiza esta festividade com este tema: o meu destino é o céu, o meu alvo é Jesus. E o lema, conforme lido na leitura oficial, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 13, a parte A, que diz: tu, porém, vai até ao fim. Olha para o teu irmão, se você puder, e diz para ele: tu, porém, vai até o fim. Queridos amados, nosso pastor, certa feita, ele disse uma frase que ficou epigrafada na minha memória. E vocês vão lembrar porque, por certo, ficou também epigrafada na memória de vocês. Que o importante não é apenas o princípio das coisas, mas como as coisas terminam. Oh, glória a Deus! Quando nós chegamos na altura do capítulo 12 do profeta Daniel, e nós encontramos a palavra dizendo: tu, porém, vai até o fim. Está apontando que há uma jornada, está apontando que há um percurso. Eu me lembro que no livro do John Bunyan, O Peregrino, que ele escreve dentro da cela, olhando pelas grades, a filha esmolando do lado de fora da prisão, porque o pai estava preso porquanto ele cria no Evangelho como eu e você cremos. Ele não arredava a sua fé e a sua crença, e não estava disposto a fazer concessões, estava ali preso. Mas é preso naquela prisão que John Bunyan, ele vai dar asas à liberdade da escrita, e ele vai escrever a história do peregrino. E quem já leu o livro sabe quantos desafios haviam naquela jornada, quantos desafios aquele peregrino tinha à sua frente para enfrentar. Quando a gente percorre o livro do profeta Daniel, nós encontramos uma jornada, mas nesta jornada nós encontramos pelo menos 4 grandes desafios que aquele que pretende ir até o fim precisa superar. 4 grandes desafios que são apresentados neste livro, com os quais o peregrino, caminhante, aquele que tem uma jornada, aquele que tem o céu como destino e Jesus como alvo, precisa percorrer e precisa superar. Quando a gente abre o livro do profeta Daniel, nós encontramos no capítulo 1, Jerusalém sendo atacada, Jerusalém sendo vencida, e Nabucodonosor tomando parte dos utensílios do templo, da casa do Senhor, e levando para a Babilônia, para colocar como troféu na casa do seu Deus. E ele não leva apenas prata, ele não leva apenas utensílios sagrados, mas ele também solicita, ele também pede que dentre aqueles da família real, que dentre os nobres, sejam trazidos para a Babilônia jovens. E ele diz: não é qualquer jovem, eu quero jovens inteligentes, eu quero jovens de boa aparência, eu quero jovens que sejam doutos, capazes, que dominem conhecimento e ciência, e aptos para servir no palácio. E aquele decreto de Nabucodonosor é colocado sobre aqueles que estavam em Jerusalém e em Judá. E de Judá, a palavra vai nos dizendo que são levados para a Babilônia como cativos. Daniel vai sendo levado juntamente com Daniel
Ananias, Misael e Azarias. E eles vão não porque querem, eles vão não porque sonham viver em Babilônia, eles estão sendo levados cativos para a Babilônia. E numa hora como essa, você olha para uma Jerusalém vencida, você olha para os utensílios sagrados da casa de Deus levados, e você olha para jovens que tinham um futuro pela frente, sendo levados cativos para viver em um lugar estranho, para viver debaixo de uma autoridade que não era a autoridade real de Judá, de Jerusalém. Você olha para um cenário como esse e você fica pensando, mas que jornada é essa? Que caminho é esse? Mas você precisa entender uma coisa, que todas as coisas, que elas queiram, que elas não queiram, nessa jornada, contribuem para aqueles que amam a Deus, para aquele que é chamado segundo o seu decreto, para aquele, aqueles com quem Deus tem negócio, aquele, aquela com quem Deus tem propósito. O caminho muitas vezes pode ser estreito, o caminho pode ser escuro, o caminho pode ser tenebroso. A ovelha vai dizer: eu posso passar pelo vale tenebroso da sombra e da morte, pelo vale escapado, pelo vale perigoso, mas olha, aquele que passa pelo vale da sombra da morte, ele não passa só. O adversário fica na entrada, o adversário não vai com você, mas tem um que vai com você. Ele vai com você, não importa o lugar, não importa a trajetória, o importante é que você saiba uma coisa: aquele que disse eu estarei contigo, ele é fiel e verdadeiro, e ele cumpre a sua palavra. Eis que estou convosco. Levanta a tua mão assim, olha, todos os dias, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. O que é que você enfrentou em junho? O que é que você enfrentou em julho e em outubro? O que é que você está enfrentando em novembro? Ele está presente com você, ele está presente com você, ele caminha com você, ele está aqui esta noite recebendo a tua adoração. Mas quando eles chegam em Babilônia, eles vão enfrentar o primeiro grande desafio. É o desafio da crise da identidade. Diga comigo: o desafio da crise da identidade. Eles precisam saber quem eles são. Eu não sei se você sabe quem você é aqui essa noite. Eu não sei se você sabe quem é você na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro que quando a minha esposa estava grávida do primeiro filho, do Adam, e havia sobre o Adam um decreto médico de morte, que não nascia, que no 4º mês no máximo abortava. E aí o cara encontra a irmã Antônia e diz para a irmã Antônia a situação que passava, e pedir ajuda em oração. E a irmã Antônia olhava no rosto da Ilka e apontava aquele dedo de profeta e dizia assim: vai orar, fala para Deus quem você é, fala para Ele que tipo de filha você foi, fala para Ele que tipo de serva você é, fala para Ele quem é você na obra, fala para Ele quem é você na presença. Levanta a tua mão, começa a falar para Deus quem você é, qual é a tua identidade. Foi perguntado a Jonas: quem é você, qual é o teu povo, de onde você vem, para onde você vai, quem é você, qual é o teu nome, quem é o teu Deus, qual é a tua identidade nessa jornada. E para roubar a identidade daqueles 4 jovens, a primeira coisa que o dominador faz é mudar o nome. Mudança de nome é mudança de identidade. Nome diz quem você é.
Nome diz de onde você vem, fala da tua história. E a proposição é: vamos mudar o nome deles. Esse é um costume que vai percorrer a história. Quando se chegava cativo no Brasil, quando se chegava cativo nos Estados Unidos da América, na Carolina do Sul, a primeira providência que o mercado escravagista fazia era mudar o nome do cativo. Era dizer: você não pode mais falar aquela língua lá da África, você não pode mais ser chamado por esse nome que você era chamado. A primeira coisa que se fazia era roubar a identidade, para que aquele cativo não soubesse mais quem ele era, não lembrasse mais de onde ele veio e aceitasse passivamente a condição de cativo. Eles olham para aqueles 4 jovens e há um decreto real que diz: eles precisam fazer a faculdade de Babilônia. Eles vão estudar durante 3 anos, mas eles vão comer o melhor da mesa do rei, as iguarias finas do rei, o vinho do rei. Aquilo que é servido ao rei também será servido para eles. Mas o nome que eles têm, a identidade que eles têm, tem que ser mudada. Esse é o primeiro desafio. E olham para Daniel, cujo nome declara: o meu juiz é o Senhor, quem me faz justiça é o Senhor. Deus, o meu Deus, Ele é a minha justiça, Ele é providência. Ele vai levantar o meu rosto diante dos meus adversários. Eita, tcheia, candeleia. Ele vai me fazer resplandecer como o sol na sua luz. A justiça que é na minha vida, o meu Deus. E olham para Ele e dizem: Ele não pode mais ter esse nome, vamos mudar o nome dele. E ele recebe o nome de Beltesazar, aquele que guarda os tesouros escondidos do Deus Nebo. Vão mudando o nome dele, vai ser guardião de Nebo agora. E olham para Ananias, aquele cujo nome declara: o meu Deus é um Deus de graça. A graça de Deus está na minha vida, a graça de Deus me alcança. Eu não mereço, mas a sua graça é comigo. Ai, a sua graça está na minha vida, a sua graça me sustenta. Na sua graça eu posso avançar, na sua graça eu posso confiar. Muda esse nome, chama de Sadraque. Vamos mudar o nome dele. E o nome Sadraque dizia a inspiração do sol. E olham agora para o Misael. O Misael tinha um nome que afrontava a Babilônia, porque o nome de Misael era uma provocação para os idólatras, porque o nome dele declarava: quem é como Yahvé, quem é como Jeová, quem é como o Senhor. Ele dizia assim: não há Deus como meu Deus, não há Senhor como meu Senhor. Levanta a tua mão assim e adora o Altíssimo. Abre a tua boca, porque o Deus que você serve não é qualquer Deus. Ele é o Deus que criou o sol e a lua e as estrelas. E no oculto ele te viu, ele viu os teus ossos em formação, ele deu forma à tua vida, ele traçou, ele urdiu você, ele tramou você, ele sonhou com você, ele te deu a vida, ele sustenta a tua vida. Esse coração que bate no teu peito, bate pelo querer, bate pela vontade dele. A tua vida ele te deu para a glória dele. Nós temos que mudar esse nome. Quem é como Deus? E eles devolvem a afronta, dizendo: vamos mudar o nome dele para Mesaque, quem é como a divina lua. E o nome dele vai sendo trocado. Olham para Azarias, cujo nome declarava: Deus é a minha ajuda, Deus é socorro bem presente na angústia. Tem um que me socorre. Eu posso passar aperto, eu posso passar dificuldade, agora eu não fico sem socorro do Senhor. O socorro do Senhor alcança a minha vida. A distância não impede o socorro, a complexidade, a dificuldade do problema não impede que o seu socorro chegue até onde eu estou. Ele é o meu socorro, ele é a minha ajuda. Muda o nome dele a partir de agora. Ele é Abednego, ele é servo do Deus Nego, ele é servo do Deus Nebo. Ele não pode mais ter a mesma identidade.
E Nabucodonosor está satisfeito, está feliz, seu decreto está sendo cumprido. Mas aqueles jovens, e diz a palavra, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar na jornada, não se contaminar no caminho, não perder a identidade, não esquecer os princípios. Daniel dizia no seu coração: eu sirvo a um Deus santo. Daniel lembrava que no éfode sacerdotal estava escrito: sede santos, santidade ao Senhor. E ele dizia: eu não vou me contaminar com as iguarias da jornada em Babilônia, eu não vou me contaminar com aquilo que é sacrificado aos ídolos mudos, eu não vou me contaminar, mas eu irei me conservar em santificação na jornada, porque eu tenho um propósito, eu tenho um destino. O meu destino é o céu e o meu alvo é Jesus. E olham para eles, é criado dificuldade. Ele diz: experimenta, só dá legume para a gente e água. E é feito o teste, passado o tempo, se verifica que eles eram mais fortes. Oh glória! Oh, eles eram mais fortes, eles tinham mais saúde. E tem mais, Deus deu àqueles 4 sabedoria, Deus deu àqueles 4 entendimento. Mas a Daniel, ele deu revelação. A Daniel, ele deu entendimento no oculto, no escondido, na palavra da sabedoria, na palavra da ciência, nos mistérios de Deus. O primeiro desafio, diga comigo, é manter a identidade. Para chegar até o fim da jornada, é preciso manter a identidade. Mas há um segundo desafio que eles precisavam superar. E esse desafio é, diga comigo, decretos humanos não são maiores do que decretos divinos. Diga comigo, decretos humanos são temporários. Diga, decretos divinos. Levanta a mão e diga: é de eternidade, eternidade. É de eternidade, eternidade. Não se pode mudar decretos divinos. Misael, Azarias, Ananias terão um desafio na província de Babilônia, como sendo um dos principais daquela província junto com Daniel. Nabucodonosor manda fazer uma estátua para a sua glória, manda fazer uma estátua para o seu egocentrismo e para a adoração dos seus deuses, e baixa um decreto dizendo: olha, reúna os principais, reúna os governadores, reúna os prefeitos, reúna os que têm autoridade, reúna os que têm eminência, reúna os embaixadores dos povos, das línguas, das nações, aqui na província de Babilônia. E será que quando tocarem os instrumentos, todos aqueles que ouvirem o toque dos instrumentos deverão se prostrar diante da estátua que eu, Nabucodonosor, tenho erigido. E aquela celebração é feita. Mas Ananias, a graça de Deus, Misael, quem é como Deus, aqueles jovens estão ali em Babilônia, e no seu coração eles vão dizendo: decretos humanos não mudam decretos divinos. A ordem é: tem que se prostrar, e se não se prostrar, vai ser lançado vivo na fornalha ardente. Mas aqueles jovens estão lá, de pé, quando se faz ouvir o sonido, quando chega o toque, quando chega o decreto e é publicado dizendo: você tem que se curvar, você tem que se prostrar, ou vai parar na fornalha. Todos aqueles que ouviram aquele decreto se prostram, se dobram, colocam a face no pó, mas no meio daquela multidão,
Ananias, Misael e Azarias vão dizendo no coração: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus servirás com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Adorarás a Ele com todas as tuas forças, com toda a tua vida, com cada fibra do teu ser. Eu não sei se você veio adorar, mas se você veio adorar, Ele está aqui para ser adorado. Tenha liberdade para adorar. E eles não se curvam, eles não se prostram. Mas olha, a razão vai dizer: mas a fornalha te espera. Eu me lembro no decreto da Covid-19, quando era proibido cultuar, quando na verdade não se queria nem que a igreja se abrisse as portas, era proibido vir à igreja, e criaram 1000 formas de fazer a gente entender que a gente não podia se reunir na casa de Deus. A gente podia ir ao supermercado comprar, a gente podia andar no ônibus lotado, mas não podia se reunir para adorar o Todo-Poderoso. Era proibido. Algumas vezes eu saí de casa para a igreja. Sabe aqueles cultos que não tinha som? Aqueles cultos que não tinha órgão para cantar, que não tinha playback. Sabe aquele tempo que não tinha ensaio? E você chegava na igreja e dobrava joelhos, e talvez chegasse alguém. Talvez houvesse algum ousado que dissesse assim: eu não vou me curvar, eu não vou me curvar, mas é decreto de morte, mas eu não vou me curvar. Olha, é a morte que te espera, mas eu não vou me curvar. E eu saía de casa, ia para o culto, dobrava joelho, e eu sabia: eu estou colocando a vida em risco. Eu sabia: eu posso não ver os meus filhos crescer. Eu sabia tudo isso, mas tem uma coisa: a palavra de Deus ardia no coração, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu estarei seguro. É nele que eu confio. Ainda que eu ande pelo vale tenebroso da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, porque tu estás comigo. Eu quero ver a mão daquele que adora, que passou pela Covid e está aqui para dizer: obrigado, Jesus. Decretos humanos não são maiores que decretos divinos. Lança eles na fornalha acesa. Quem lança morre. E eles, o rei vai olhar, aquele que estabeleceu decretos vai olhar, e ele sabe contar. E ele diz: não foram 3 que a gente jogou? Eita, ralastia rebacante, né? Não foram 3? Eita, ralatia, mas eu estou vendo uma coisa estranha. O que é, rei? Tem 4. De onde veio? E esse quarto é diferente. Ele tem um aspecto diferente. Sabe aquele quarto? Ele está aqui, olha, aqui, olha, aqui, olha, aqui, olha. Ele está passeando aí, olha. Ele está aqui essa noite. Ele veio passear aqui essa noite. Ele está neste lugar. Eu vejo ele, eu contemplo a glória dele. E ele olha, e ele se adora ele. Levanta a tua mão assim, olha, e dá um brado de glória. Tem pouco tempo eu terminar a mensagem, então aproveita e adora. Vem para fora. Oh, nem chamuscou o cabelo. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça na jornada sem que ele decrete. O apóstolo Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo, e se eu morrer eu estou no lucro. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor, porque Ele já nos comprou, Ele já nos deu a vida eterna. O meu destino não é aqui, o meu destino é o céu.
E o meu alvo é Jesus. A Covid passou e você e eu perdemos uma grande oportunidade. Levanta a tua mão e adora. Deus ainda quer alguma coisa com a nossa vida aqui, mas nós perdemos uma grande oportunidade. Levanta a tua mão. E se você tem brado de glória, glorifique e adore ao Senhor, que tem propósitos na tua vida. Para chegar até o fim, há um terceiro desafio. Para chegar até o fim, há um terceiro obstáculo. E você precisa entender, é o teste do tempo conforme a palavra de Deus. Diga comigo, o teste do tempo conforme a palavra de Deus. Belsazar vai assumir o reino, vai dar uma grande festa, e para que ele possa se locupletar na sua egolatria, ele pede, traz os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, para eu me banquetear aqui, com as minhas concubinas e com os meus grandes, e ele é trazido, mas quando é colocado o vinho de Babilônia, naquilo que é sagrado, quando aquilo que é profano tem contato com o que é sagrado, tem choque, e o choque gera morte. E quando ele pega aquela taça, um dedo aparece na parede e começa a escrever, e ele começa a tremer. Daniel escreve e descreve dizendo que os joelhos do rei batiam um no outro, e ele estava apavorado, e ele estava com medo, e acabou a festa, e acabou a alegria, e acabou a paz, e olhavam, mas ninguém conseguia entender a escrita na parede. Ele chama os sábios de Babilônia, ele promete honrarias, mas os sábios olham e diz: não tem quem possa ler essa escrita não é humana, essa escrita não é daqui, esta palavra não é daqui, esta palavra não veio aqui, não foi inspirada aqui, essa palavra veio de lá, essa palavra é lá de cima, ela candarabastia, ela é fiel e verdadeira, ela penetra a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, ela discerne a alma e ela discerne o coração, e para aquele que crê, ela é a vida, para aquele que crê, ela é alimento, para aquele que crê, ela é direção, para aquele que crê, ela é a verdade eterna de Deus. E a rainha mãe vai socorrer o filho dizendo: olha, no teu reino já não é mais jovem, olha, os anos se passaram, no teu reino, diga comigo, um homem, diga de novo, um homem. Há um homem que ele sabe quem ele é, e ela não chama ele de Beltesazar, ela diz: Daniel, o teu pai Nabucodonosor tentou mudar o nome dele para Beltesazar, mas ela mesma chama ele de Daniel. Deus é o meu juiz, Deus é a minha justiça, é ele que levanta a minha face, é ele que levanta o meu rosto. Dá um brado de glória, porque o Deus de toda a justiça está aqui esta noite celebrando com você. E olha, nele tem a inteligência, nele está o Espírito do Deus Santo, ele saberá discernir a escrita nesta parede. E mandam chamar Daniel. E quando Daniel tem acesso à casa do banquete, aquele rei olha para Daniel trêmulo, aquele rei olha para Daniel angustiado, e ele faz uma pergunta, ele diz: tu és o mesmo Daniel? Pergunta ao teu irmão aí: tu és o mesmo Daniel? Pergunta a ele. Tu és o mesmo Daniel lá do começo? Tu és o mesmo Daniel do início da caminhada? Tu és o mesmo Daniel do início da jornada? Ainda tem o primeiro amor, ainda tem glória, ainda tem aleluia, ainda tem adoração, ainda tem prazer, ainda tem madrugada de oração, ainda tem leitura da Bíblia, ainda tem prazer na presença, ainda tem prazer em dizer: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ainda tem. Assim pergunta o Senhor: tu és o mesmo, tu és a mesma. É o teste do tempo conforme a palavra. E Daniel vai olhar a escrita e vai dizer: tu sabes o que aconteceu com teu pai.
ele foi comer capim, porque não deu glória e não reconheceu o poder do Deus Altíssimo. E tu ainda assim adorastes os deuses de prata e de ouro e as falsas divindades, e ainda ofendestes o Deus Todo-Poderoso, trazendo aquilo que é sagrado para o meio do que é profano. Aquilo que é santo não vai a toda festa, aquilo que é santo não vai a toda reunião, aquilo que é santo, sede santos, porque o Senhor é santo. Aquilo que é santo não entra em qualquer confraria, aquilo que é santo é preservado, aquilo que é santo é separado, é tirado para fora e não se contamina e permanece na santidade, porque serve a um Deus santo. Ele olha a escrita: Mene, mene, tekel parsim. Fostes contado, fostes pesado, o teu reino foi dividido e o teu reino foi dado. E Babilônia, a grande Babilônia, a cidade mais protegida, a cidade mais amuralhada, a cidade mais bem defendida, o rio de Babilônia é desviado, e os inimigos medos persas entram pelo fosso do rio, e em uma noite só, caiu a grande Babilônia. Em uma noite só, você olha os impérios da terra, você olha os grandes da terra, eles pensam que sempre vão dominar, eles pensam que estão seguros, mas caem uma noite só, porque a glória é do Senhor, a glória pertence ao Senhor. E ele diz: a minha glória eu não darei a outrem, a minha glória eu não darei a decretos humanos. Levanta a tua mão assim, olha, e dá um brado de glória àquele que decreta, e o que ele decreta não pode ser invalidado, o que ele decreta permanece de pé. Aquele que vigia a sua palavra para dar cumprimento à sua palavra. És tu o mesmo, você ainda é o mesmo. Há um último desafio que eu quero dividir com você neste encerramento. E este desafio, no final da jornada, esse desafio no final da caminhada, daquele que tem céu como destino, Jesus como alvo, aquele que é instigado pela palavra dizendo: você precisa ir até o fim. A palavra diz: se olhar para trás, a minha alma não terá nele prazer. Quem olhou para trás foi a mulher de Ló, e para trás ela ficou. Deus não te chamou para andar para frente olhando para trás, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o alvo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos um alvo, nós temos propósito, nós estamos aqui de passagem, mas nós temos um alvo. Há um último desafio nessa jornada que é preciso ser superado. Há um último desafio que está na caminhada. Diga comigo: não mover os marcos antigos. Fala de novo: não mover os marcos antigos. E eu estou trazendo ensino de culto de terça-feira aqui. Não mova, fala para o teu irmão: não mova os marcos antigos. Melhora para ele, diga assim: conserva o costume. Fala para ele: conserva o costume. Fala para ele: você tem uma cultura, você da Assembleia de Deus, você tem um costume, você tem uma característica, você tem uma identidade. Conserva os marcos. Dario assumiu o reino, e ele coloca 120 presidentes sobre o reino, 3 principais sobre os 120. E é dito que ele via em Daniel alguém especial. Ele olhava para Daniel, e ele dizia: o Espírito dos deuses santos é com ele, a sabedoria de Deus habita nele, a palavra eterna está na boca dele. Ele anda em fidelidade, ele anda em honestidade, ele não é pego em mentira, não, ele tem um andar de retidão. Eu percebo que ele é diferente.
ele era. Como Eliseu, que passando, calado, sem dizer uma palavra, mas passando, aquela mulher olhava e dizia: eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Diga comigo: santo homem de Deus. Abra a boca, tenha coragem, diga: santo homem de Deus. Eu estou falando para homens aqui. Diga: santo. Levanta a tua mão assim, olha, confia nele e diga: santo homem de Deus. Santo no trabalho, santo no lazer, santo em casa, santo em público, santo por onde vem, santo por onde vai, santo quando compra, santo quando vende, é lá da candareia, santo quando assina, santo quando dá palavra, quando assume compromisso. Você é diferente. Ele é diferente. Um dia uma pessoa de autoridade olhou para mim e, sem eu esperar, me disse: eu tenho dito de você. E eu disse: o quê? Você é o único que nunca entrou no meu gabinete para me pedir nada do teu próprio interesse. Você é o único que nunca passou por aqui para pedir algo que fosse indigno, indecente. Eu tenho dito isso a teu respeito. Levanta a tua mão assim, olha, e diga: santo homem de Deus. Levanta a tua mão e adora. Ele te chamou para ser santo. Sede santos, porque o Senhor é santo. Guarda os fundamentos, guarda o alicerce, guarda os princípios, guarda. Tem que ir até o fim. É preciso que vá até o fim. Olham para Daniel, os dois que tinham o mesmo cargo que ele. Pessoas que têm o mesmo cargo que você, lhe chamam de companheiro, lhe chamam de colega. E a gente só pode chamar de colega quem está no mesmo nível da gente. O meu pastor é meu pastor, mas eu não tenho jamais a condição de chamá-lo de colega. Se um dia Deus me der a graça de chegar mais perto da estatura dele, ainda não vou poder chamá-lo de colega. Sabe por quê? Porque ele tem mais jornada, ele tem mais estrada, ele é o meu professor, ele é o meu mestre, é quem Deus constituiu sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Ele não é meu colega, ele é o santo homem de Deus, ele é o meu pastor. Não é qualquer um. E Daniel tinha dois que eram colegas. Mas o problema é que Daniel era diferente. Diga comigo: diferente. E quem é diferente avança. Quem é diferente está aqui hoje, mas Deus tem outros propósitos. Logo, logo está em outra visão. Logo, logo está em outra área. Logo, logo está em outra atividade. E alguém olha e diz: mas já foi, mas como é isso? Quando alguém é elevado, sabe, quando você não é elevado não é problema, mas quando é elevado, lá em cima o espaço é menor. Quando alguém é elevado, não falta foice, não falta facão para cortar a cabeça. A maior tenista que ficou mais tempo no ranking mundial, Yurievna, foi perguntada a ela como é ser aquela que ficou mais tempo no auge. E ela disse: o problema não é chegar no auge, o problema é permanecer. Fala para o teu irmão: o problema é ir até o fim. Fala para ele: é conservar. O problema é manter, é ser o mesmo. O mesmo em janeiro, o mesmo em fevereiro, o mesmo em março, o mesmo em abril, o mesmo em maio, e em junho, e em julho. Enganoso é o coração do homem. Eita, a natureza humana. Tem dia que você está pulando, tem dia que você não quer colocar o rosto fora da porta. Mas não importa como é que está a tua temperatura emocional, aquele que é fiel e verdadeiro, ele está todos os dias com você. Ele está todos os dias com você. Ele é aquele que diz: eu não te deixarei para trás, eu não te até candeleia, eu não abro mão de você, eu tenho o teu nome escrito na palma da minha mão.
Olham para Daniel e dizem: a gente tem que acabar com ele, com a raça dele. Ele vai dominar a gente, ele vai ficar sobre todo o reino, ele vai ser primeiro-ministro. A gente tem que impedir esse negócio. Vamos investigar ele. Vamos procurar o que é que tem de errado na vida dele. Oh, querido, coisa boa é quando o inferno tem que colocar espião na tua vida. Coisa boa é quando o inferno abre investigação contra a tua vida. Procura o que tem contra ele, procura o que tem contra ela, e eles vão investigar e chega ao relatório. O problema dele, sabe o que é? É que 3 vezes ao dia ele desaparece. 3 vezes ao dia ele escapa do gabinete. Para onde é que ele vai? Ele tem algum amante? Tem não. Para onde é que ele vai? Ele tem algum vício? Vai fumar escondido? Não, tem vício não. Qual é o problema dele? Ele desaparece. O que é que ele vai fazer? Ele entra no quarto. E lá no quarto, como é que você sabe o que ele faz no quarto? É porque no quarto dele tem um janelão. E o janelão fica aberto. E dá para observar. E dá para ver o que se passa lá. E o que é que ele faz lá? Ele dobra joelho. E ele adora. Ele dobra joelho 3 vezes ao dia. E ele adora o Deus dos céus, ele adora o Deus Altíssimo 3 vezes ao dia, mas ele é tão ocupado, mas ele priorizou esse relacionamento. A gente só pega ele se for na lei de Deus dele. Baixa um decreto aí, que durante 30 dias só pode orar ao rei, só pode pedir ao rei, só pode clamar ao rei, só pode contar com os recursos humanos, tem que adorar o rei. E baixa um decreto, e o rei Dario assina. E quando Daniel fica sabendo, capítulo 6 desse decreto, sabe o que ele faz? Olha, se não obedecer, vai para a cova dos leões. Se não obedecer, a vida vai ser tomada. Se não obedecer, vai perder o emprego. Se não obedecer, vai ter prejuízo. Se não obedecer. Sabe o que Daniel faz? Na hora do encontro. Na hora do encontro ele está lá. Vai amanhecer o dia. Ele levanta, ele dobra joelho. Meu Deus do céu. Parece Moisés. Tomando conta de 2 milhões de vidas, famílias que dependiam dele. E como é que Moisés começa o dia? Aí você vai dizer: preocupado, atribulado, nada. Ele começava o dia saindo do acampamento, ia para um lugar chamado Tenda do Encontro. E quando ele passava, todo mundo sabia que ele estava passando. E quando ele se aproximava da tenda, a nuvem da glória de Deus baixava. Porque Deus não falta encontro. Se você tem encontro com Deus, Deus tem encontro com você. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Moisés sabia: tem problema que eu não posso resolver, tem situação na minha casa que eu não dou conta de resolver. Mas tem um que resolve, e eu sei quem ele é. Tem um que levanta a tua mão e adora, aquele que resolve. Deus está resolvendo aqui, olha, é uma palavra que vem do céu. Eu estou de cantalaba, diz o Senhor, resolvendo. Eu estou intervindo, cantarabacia reia. Eu entro na história, da glória aí. Vai, abre a boca assim, olha, tempera esse glória, porque tem solução de Deus aqui essa noite para você. Abraham Lincoln, grande presidente da história americana, enfrentou a guerra civil, a guerra da secessão. Mas é dito que Abraham Lincoln chegava no salão oval às 7 da manhã. O expediente era às 8, mas de 7 às 8, com as portas fechadas, ele dobrava o joelho ali na mesa Resolute. Ele colocava a face no pó e dizia: Deus Todo-Poderoso, eu não dou conta deste país. Eita, levanta a mão assim, olha, é de Deus, pega aí, olha, segura a mão de Deus aí, olha. Tem um que segura na tua mão agora, segura, pega assim, olha, fecha a mão, sinta, eita, tem amparo, segura. Tem socorro, tem fortaleza, tem presença, tem resposta, tem providência, tem solução, tem cuidado de Deus aqui para você essa noite. Esse é o problema dele. E eles ficaram espionando.
e denunciaram ao rei, e disseram: rei, aquele cativo. Daniel foi tanta coisa na vida, mas chamam ele de cativo, aquele cativo, aquele pé rapado, eita, anda lagastia, andai eu cantirei. Não importa como é que o mundo te denomina, o importante é como Deus te denominou. Ele é o meu juiz, Ele não é o editor da minha vida, Ele é o autor da minha vida. Editor quer alterar o que o autor faz, mas a tua vida é Ele quem escreve, e a escrita dele não tem defeito, não tem edição, tem ação, tem presença. E quando o rei tenta defendê-lo, protegê-lo, não tem força para protegê-lo, não tinha recurso que protegesse. Aí o rei olha para ele e diz: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Eu vou dizer de novo porque para você entender. O teu Deus, a quem continuamente tu serves. Eu vou dizer de novo: o teu Deus, a quem você nunca deixou de servir, com quem você nunca deixou de contar, o teu Deus, Ele te livre agora da boca do leão. Assim diz o Senhor: o leão pode estar em derredor, à esquerda, à direita, à frente e atrás, mas ele manda te dizer: não temas, não temas, não tema o rugido do leão, não tema a pata do leão. Está aqui quem é maior, está aqui quem é maior. O teu adversário pensa que é leão, mas ele manda te dizer: o leão sou eu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu e aquele que te dá vitória aqui essa noite. Ele entra na cova, fecham a cova com a pedra, não tem como escapar. Tem situação que você entra nela, não é que você quer entrar, é que você entra e não tem como não entrar. E quando você se vê na situação, você diz: ah, como eu queria sair daqui, mas eu não tenho recurso. Ah, como eu queria sair daqui, mas não tenho um amigo que me ajude. Ah, como eu queria sair daqui. Deixa eu te dizer uma verdade de Deus: passa pela cova, porque o problema não é a cova, o problema é se Deus não estiver contigo na cova. Aonde crente não come, eita larratia, aonde crente não bebe, andarastia, aonde crente não dorme, leão faz vigília. O rei passou a noite sem dormir. O rei passou a noite aperreado. O rei perdeu o sono. O rei não quis lazer, não quis saber de Netflix, não quis saber de nada. Ele de manhãzinha já estava acordado, corre para a cova e pergunta: Daniel, Deus é o teu juiz. Daniel, Deus é aquele que te faz justiça aqui essa noite. Daniel, Deus é o que julga a tua causa, é o que protege a tua honra, é o que zela pelo teu nome. Daniel, será, Daniel, que o teu Deus, a quem continuamente tu serves, será que Ele te protegeu da boca do leão? E Daniel vai dizer: vive, ó rei, vive, ó rei. Levanta a tua mão assim, olha, e adora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que cuida de você. E tu vai até o fim, e tu ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Permanece na vocação que foste chamado, permanece na santificação, permanece sabendo quem você é, permanece obedecendo o maior de todos os decretos, a saber, a palavra de Deus. Permanece sendo o mesmo, permanece, diz o Senhor, e tu vai até o fim.